Bom, dando início aqui à nossa prática 8, vamos falar sobre compensação reativa. Justificando o uso do simulador, a gente tentou de diversas formas usar o PSIM e não tivemos bons resultados com ele. Por isso optamos por utilizar o Multisim e conseguimos obter resultados bem melhores. Justificando o novo modo de apresentação, vamos apresentar por slide hoje, pois o único computador que tinha Multisim era o computador do Luiz Felipe, mas como já foi explicado anteriormente, ele tem alguns problemas técnicos que impossibilita gravar pelo computador dele. Então ele tirou prints e me enviou. Dessa forma a gente montou um slide e vamos apresentar os resultados obtidos aqui. A questão 1 pede para a gente montar esse circuito RL e calcular os valores de potência pedidos na tabela. Então aqui a gente tem uma fonte de tensão alternada de 80 volts eficaz, um resistor de 50 e um indutor de 136 mA. Com os valores obtidos, a gente pode obter a potência aparente, que seria a tensão vezes a corrente, um total de 178,4 VA. Uma potência dissipada no resistor de 128 watts, que corresponde à potência ativa do nosso sistema. O fator de potência seria essa potência ativa dividido pela potência aparente. A gente tem um fator de potência de 0,72. O nosso θ seria o cosseno a menos 1 desse fator de potência, dá um ângulo de 43,94 graus. A gente procurou esse θ para justamente calcular a potência reativa, que seria a nossa potência aparente vezes o cosseno desse ângulo. Assim a gente tem 128,4. Com esses valores que a gente calculou e os encontrados na simulação, a gente coloca aqui na tabela 1 e fica com essa tabela. Para a questão 2, pede para a gente calcular um capacitor cuja sua influência no circuito faça o nosso fator de potência se elevar para 0,92. Então a gente usa aqui a relação entre potência aparente e potência ativa e fator de potência. Então a gente encontra que a nossa potência aparente desejada é de 139,13. Isso considerando que a nossa potência ativa se manterá a mesma. O cosseno desse fator de potência seria 23,7 graus, 0,7. O nosso Q2, que seria a nossa segunda potência reativa, seria de 54,52 VAR. E a nossa carga capacitiva seria a carga reativa anterior menos a carga reativa atual. Então a gente tem um total de 69,28 VAR. Fazendo o cálculo da capacitância, da reatância capacitiva, utilizando as relações entre tensão, reatância e carga, a gente tem que a nossa reatância seria igual a tensão ao quadrado dividido pelo nosso QC. Então a gente teria 92,378 ohms. A gente utiliza a fórmula da capacitância para encontrar o capacitor e a gente encontra 28,7 microfarads. Colocando aqui na tabela como a questão pede. Aqui na questão 3 pede para a gente simular o circuito da questão 1, mas utilizando agora o capacitor encontrado na questão 2. Então está aqui nosso mesmo circuito, a gente apenas colocou o capacitor e aqui todos os valores encontrados. Para esse circuito, utilizando agora os valores simulados, a gente tem que a potência dissipada no resistor é de 128 watts, ela se manteve realmente a potência ativa. A nossa potência aparente, agora ela se elevou para 139,2. Nosso fator de potência dos valores simulados vai ser 128 dividido por 139,2, 0,92 como esperado. E a nossa potência aparente em termos complexos vai ser 128 mais J vezes 139,2. Colocando agora aqui na tabelinha, como a questão pede, a gente tem esses valores. Para a questão 4, ele pede para a gente fazer esse circuito, que a gente tem pequenos módulos de capacitores associados com indutores paralelamente e também indutores associados paralelamente. Só que eles vão estar associados por chaves, ou seja, eu posso escolher como eu vou configurar meu circuito. De início a gente tentou fazer desse jeito que está mostrado aqui na imagem, mas não deu muito certo, a gente não encontrou os valores desejados. Então o que a gente fez? Para cada circuito a gente fez um circuito equivalente, tirando as chaves.
Bom, então para o primeiro caso a gente teria um indutor de 0,49 Henries e um resistor de 150 ohms. Como eles vão estar todos associados em série, para o segundo caso, ou seja, eu tivesse duas chaves acionadas para cada um dos lados, eu teria dois indutores associados em paralelo e dois resistores associados em paralelo, encontrando essas indutâncias e essas resistências. Para o terceiro caso, a gente teria o mesmo raciocínio, três indutores em paralelo, três resistores em paralelo, e a gente teria esses valores aí para serem colocados na questão. Utilizando esses valores e analisando o circuito da RL, a gente conseguiu obter para o primeiro circuito uma potência reativa de 42,7. Então, utilizando o mesmo cálculo da questão 2 para achar os valores de capacitância, a gente tem que 42,7 dividido por 0,92, que é o fator de potência desejado, a gente tem 46,41 VA. Cosseno a menos 1 de 0,92 é 23,07. E assim o nosso Q2, que seria a carga reativa do segundo caso, seria 18,2. E a carga capacitiva seria o Q1 menos o Q2, ou seja, 34,5, que é a carga reativa do circuito indutivo, menos 18,2, que seria o segundo caso, igual a 16,3. Esse 16,3 a gente acha a capacitância, a reatância capacitiva, e com a reatância capacitiva a gente encontra uma capacitância de 6,76 microfarads. Usando apenas uma casa decimal, a gente tem que o capacitor 1 seria de 6,7 microfarads. Utilizando o raciocínio das associações para os demais casos, que seria dois resistores e dois indutores, a gente teria a associação dos capacitores, formando uma capacitância de 3,4 microfarads para o segundo caso, que seria a primeira multiplicada por 2. E para o terceiro caso, uma capacitância de 20,1 microfarads para obter o fator de potência desejado. Está aqui a simulação do primeiro circuito. Claro que a gente não colocou aqui o indutor, porque seria o dobro de imagens de forma desnecessária. Aqui o segundo circuito. E aqui o terceiro circuito. Com os valores obtidos pela simulação que eu mostrei nas imagens, fazendo os cálculos, a gente encontra todos esses valores preenchidos nas tabelas 4 e 5. A gente consegue perceber que o nosso fator de potência indutivo, no caso 1, que seria a tabela 4, a gente conseguiu manter o fator de potência. E na tabela 5 a gente vê que com os cálculos encontrados e os capacitores utilizados, a gente conseguiu manter o fator de potência indutivo para diferentes associações.